Irmãos, eu não avisei a semana passada, nada, mas no meio da semana Deus me deu uma direção para a gente fazer 7 domingos do trono da graça de Deus. Eu quero ensinar você o que tem nesse trono. O que tem nesse trono? Esse trono, irmãos, é o mesmo trono que Isaías viu. Lá em Isaías, no capítulo 6, quando ele viu o trono, ele viu o Senhor sentado no trono, e ele viu os serafins voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Só que ele, diante daquele trono, o que ele esperava? Ele esperava que ele ia morrer. Ele falou: ai de mim, que sou um homem pecador, e vi o Senhor. Ele falou: vou morrer. Esse era o sentimento que ele tinha dentro dele. Você sabia que às vezes a gente está diante do trono de Deus e a gente não sabe o que ele significa para a gente? Em vez de a gente chegar diante do trono de Deus com confiança, sabendo que tem um Deus que vai oferecer graça para a gente chega diante de Deus achando que a gente vai encontrar um Deus que vai nos prejudicar. Um Deus que vai nos castigar. Porque o que aconteceu com Isaías? Isaías, quando ele falou: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, ai de mim, Senhor, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e ouvi o Senhor. Ele esperava a morte. Deus enviou um serafim que pegou da brasa do altar, foi e tocou na boca dele e santificou ele. E depois que ele santificou e justificou o Isaías, ele levanta o Isaías para falar a respeito do Messias. Ele levanta o Isaías para viver uma vida com Deus. Diga amém, Jesus. E aos Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, vamos ler aqui para a gente poder entrar na mensagem. Já entramos na mensagem, mas vamos para poder embasar. Porque, Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o quê? Pecado. Quem é esse sumo sacerdote, irmãos? Quem é? Jesus. Jesus é esse sumo sacerdote que ele se compadeceu de nós e ele conhece cada fraqueza do ser humano. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe muito bem quem somos. Por quê? Porque ele esteve, vamos dizer assim, na nossa pele. Ele se fez carne, ele se fez homem. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu as emoções como homem. E ele falou assim, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E ainda fará maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo isso ele fez, ele entendeu, ele participou, mas ele não pecou. Ele não pecou. Aí nós vamos entender por quê. E aqui fala, irmão, já na mensagem aqui, já estou falando, que tem gente que pega esse versículo e fala assim: o Senhor conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que a gente é incapaz. Ele sabe isso, ele sabe aquilo, e a pessoa aceita, assume viver no erro. Assume viver nas suas fraquezas. Nós vamos aprender hoje sobre a graça que perdoa e a graça que nos capacita. E nós vamos ver hoje também que tem gente que não está vivendo a graça porque não interage com Deus. Nós somos hoje capacitados por Deus para vivermos uma vida diferente, sim. Se nós olharmos para a nossa carne, se nós olharmos para as nossas emoções, nós vamos falar assim: eu estou cheio de fraquezas e eu não tenho condições de praticar o que Deus diz que eu posso praticar, que eu devo praticar. Nós vamos aprender muita coisa hoje. Essa mensagem mexeu comigo e eu acredito que vai mexer muito com você também. No versículo 16 diz assim, cheguemos, pois, com confiança a um trono. Que trono é esse, pessoal? Trono, diga assim, trono da graça. Temos que chegar diante dele com o quê? Com confiança. Então quer dizer que eu não consigo chegar diante do trono da graça sem fé. Porque confiança nada mais é do que uma certeza. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé é um firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não temos ainda, mas temos a certeza que já é nosso.
É uma convicção, não tem dúvida nenhuma. Então, quando a gente chega diante de Deus, antes de nós chegarmos diante de Deus verdadeiramente, diante desse trono, é plantado no nosso coração uma fé. A graça, ela é um compartimento que ela só é acessada quando a pessoa ela tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é um tipo de vida. Fé é posicionamento. Tem gente que diz que tem fé, mas ela nega que vive a fé com as suas atitudes. Quem vive a fé é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A má notícia vem para todo mundo, o vento bate contra todas as casas nesse mundo. Nós aprendemos que o pastor Rosivaldo pregou. Nossa vida é uma construção, e nós podemos colocar nessa construção areia ou podemos colocar a rocha. Se colocarmos a rocha, estamos colocando Jesus Cristo como base da nossa construção. Então devemos chegar diante de Deus com confiança, para que possamos, olha só, para que possamos alcançar o que? Misericórdia e o que? Graça, a fim de sermos ajudados em tempo que? Oportuno. Lá no Salmo 89, no versículo de número 14, vai lá para mim, para a gente ler. Olha o que diz, irmãos, olha o que esse trono tem como base. Ele é o trono do quê? Não. Do quê? Irmãos, presta atenção. Ele é o trono da graça. Deixa o diabo roubar a raciocínio, não. Ele é o trono do quê? Da graça. Agora, o que é a graça? Vamos ver. Agora, qual que é a base desse trono? Justiça e o quê? E juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Quem está nesse trono? Deus, a realeza, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A base do trono é justiça e juízo. E no trono está um Deus que é misericordioso e é o Deus da verdade. Então o que podemos fazer? Nós podemos colocar assim, trono da graça de Deus é composto pela graça, é composto pela verdade, é composto pela justiça e é composto pelo juízo. O que nós encontramos logo de pronto quando nós encontramos o trono da graça? E chegamos diante do trono da graça com confiança e arrependidos dos nossos pecados. O que nós encontramos? Coloca aí Efésios capítulo 2, no versículo 5. Olha o que nós encontramos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que a graça é um favor imerecido que serve sim para justificar o pecador. A pessoa que estava anteriormente morta, separada de Deus, condenada à eternidade longe de Deus, se essa pessoa, ela chegar diante do Senhor, mesmo cheia de pecados, mesmo no lamaçal, cheio de problemas mesmo, completamente longe de Deus, sendo usado pelo inimigo debaixo do império das trevas, essa pessoa chegando diante de Deus, ela se arrependendo dos seus pecados, a graça de Deus, que é um favor imerecido para perdoar os pecados e para a salvação, na justificação do sangue de Cristo, vivifica essa pessoa juntamente com a obra que Cristo fez. A palavra de Deus está dizendo que a salvação, ela não será alcançada pelas nossas obras. A salvação não será alcançada pelas nossas obras. Embora, para que a pessoa alcance a salvação, ela precisa ter confiança, ter fé, acreditar no Evangelho. Senão ela não vai diante de Deus pedir perdão. Senão ela não vai diante de Deus reconhecer os seus pecados. Se ela não reconhece que a palavra de Deus é a verdade. Antes da salvação, olha o versículo 8. Olha só. Porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. A Bíblia fala que Deus é bom, e Deus é bom e coloca no coração do homem o arrependimento.
Mas quando Deus coloca no coração do homem o arrependimento, por outro lado, você vê o profeta João Batista dizendo, arrependei-vos. Deus coloca no nosso coração a palavra dele, ele é bom. Deus coloca no nosso coração o evangelho, ele é bom. Mas eu posso fazer uso do livre-arbítrio e eu posso rejeitar essa salvação. Como eu posso abrir mão de tudo, reconhecer os meus erros e fazer uso dessa graça. Essa graça, irmãos, ela está fluindo para a terra. Amém, Jesus? Essa é a graça da salvação. É a graça, irmãos, que é comum para todas as pessoas. Quando você vê alguém falar sobre apostasia, o apóstata é aquele que rejeita essa graça. É aquele que rejeita Cristo, que rejeita a obra do Calvário, que rejeita Jesus como único Senhor e Salvador. Um rapaz falou para mim, pastor, tem um cidadão na minha família que ele quer batizar, mas ele é uma pessoa que ele acredita em tudo. Ele acredita no batismo nas águas, ele acredita no saravá, ele acredita em benzedeira, ele acredita, então ele tem que ser ministrado primeiro. Por quê? Porque quando você assume Jesus, você tem que assumir como o único Senhor e Salvador. Não pode ficar assumindo como um dos deuses que vai te beneficiar. Porque só em Cristo há a salvação. Só em Jesus há a salvação. Isso foi uma graça. Agora, irmãos, a graça, diferente do que muitas pessoas estão pregando a graça somente para perdoar o miserável, pregando a graça somente para perdoar o pecador, né? Somente para justificar no sangue. A graça é mais que isso. Na lei, no Antigo Testamento, para você entender, isso aqui é muito importante. No Antigo Testamento, era impossível os homens cumprirem as 613 leis. Era o quê? Impossível. Os que chegavam mais perto de cumprir isso eram os judeus. Os que chegavam mais perto, mas não tinha um que conseguia cumprir tudo. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei. Por isso que Jesus veio como um judeu. Para quê? Para cumprir a lei. Jesus veio, cumpriu a lei e justificou, morreu na cruz do Calvário e ele trouxe a graça. Agora, irmãos, na lei existiam os mandamentos, amém? Existiam regras, amém? Existiam estatutos, amém? E na graça existe? Na graça eu preciso obedecer como eu obedecia na lei? Porque a desobediência na lei gerava uma consequência. E na graça, existem mandamentos que eu preciso obedecer, e se eu não obedecer, também vou ter consequências? Onde o senhor está querendo chegar, pastor? Na lei, Moisés falou, não adulterarás. Verdade ou não é? Jesus veio e falou assim, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejar no coração, comete adultério. A graça potencializa a obediência? Ou a graça traz para nós um tipo de vida em que a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo e somos salvos pela graça? Você está dando para entender? Então, muita gente, irmãos, está procurando doutores, mestres, segundo a concupiscência da sua carne. E a inclinação para a carne é o quê? É morte. Jesus falou assim, aquele que tem os meus, ele não está falando de Moisés, ele está falando dos mandamentos dele. Aquele que tem os meus e os guarda, esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai, e eu me manifestarei a eles, eu e meu Pai, e faremos nele morada. Então, a graça não veio só que eu digo assim, é muita coisa, né? Não veio só para a gente se arrepender e ser salvo. A graça, irmão, veio para capacitar a pessoa a viver o que na antiga aliança ele não conseguia viver. Vamos falar de novo. A graça veio capacitar você. Você pode viver sem esse pecado, sim. Você pode ter uma mente restaurada, sim.
Você pode sim ter um olhar puro para as pessoas. Você pode se limpar a cada dia, sim. Mas por quê, pastor? Por causa da graça. A graça é um poder capacitador também. E a gente conhece a graça só, muitos de nós, né? Ou muitos de nós pregamos a graça só como favor imerecido para perdão dos pecados. Nós não podemos negar que para isso é fato, ninguém vai ser salvo pelas obras. Mas quem é salvo tem obras de salvo. Quem é salvo, conhece a palavra e tem o Espírito Santo e aceitou Jesus, se tiver outros deuses em casa, ele arranca tudo. Ele faz como Abraão, ele joga tudo fora, porque ele fala, só o Senhor é Deus dentro dessa casa. Só o Senhor é Deus dentro dessa família. Só o Senhor é Deus. Então guarde isso. A graça também é o quê? É uma capacitação que Jesus trouxe para o homem. Pode observar, quem era Pedro antes da morte de Cristo? Quem foi Pedro depois que ele foi batizado com o Espírito Santo? Aí o Pedro sobe lá, em Atos 3, Pedro e João sobem junto à oração, ao templo, chega lá, vê um coxo na porta do templo, pedindo esmola. Eles falam, não tenho prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quando o milagre acontece, as pessoas veem aquele coxo pulando, dando glória a Deus, aí as pessoas começam a olhar para Pedro e para João como se eles fossem deuses. Aí eles falam assim, por que vocês estão olhando para nós, como se por nossa santidade, essa obra acontecesse? Você sabe quem fez essa obra? Aqueles que morreu, que vocês mataram, lá na cruz. Ele ressuscitou, ele está aqui. O que ele está negando? Ele está negando que ele era uma pessoa compromissada com Deus? Ele está negando que ele era uma pessoa santificada na palavra? Não. Ele está dizendo que aquela santidade, aquele poder, aquele alinhamento que ele tinha com a palavra de Deus, era graça pura. Era o quê? Capacitação. Dada pelo Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. Por que os apóstolos, irmãos, eles cresceram ao ponto de amarem a Deus, morrendo daquela forma que a maioria deles morreram, exceto João, que só foi o único que morreu de morte natural, o resto morreu tudo, foram todos mortos, matados. Por quê? Porque eles conseguiram. O Senhor explica, o Senhor fala para Pedro assim, você é novo hoje, você é menino, então as pessoas você cinge a si mesmo e faz o que quer. Então Pedro, embora ele estava andando com Jesus, ele ainda não tinha aberto mão de algumas coisas, ele queria dirigir. Isso é um processo. Só que você vê o Pedro depois, irmãos, fazendo o quê? Sendo morto, crucificado, ele fala assim, não sou digno de ser morto como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo, porque o próprio Senhor Jesus profetizou isso, falou, você vai crescer tanto, você vai crescer tanto, você vai crescer tanto, que você vai mostrar que me ama de verdade. Mas aquele amor, bom, só quem tem a graça de Deus para fazer aquilo. Foi a graça de Deus que capacitou aqueles apóstolos, e eles aceitaram isso e viveram isso. A graça de Deus hoje está fluindo do altar de Deus. A graça de Deus está fluindo do trono de Deus. E ela não está fluindo só para salvar você, mas para capacitar você a ponto de mudar a tua história, a ponto de mudar a tua vida. Não somente viver uma vida em santidade, vencer o pecado, ser melhor amanhã do que hoje, mas em qualquer área da sua vida. A graça de Deus está aí para abençoar você. Amém, Jesus? Para abençoar você. Para abençoar a mim, para abençoar a nós todos. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria o quê? Carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular,
É de modo ali? E de modo particular, convosco. O que ele está falando? Ele está dizendo, olha gente, nós não estamos vivendo no mundo pela nossa consciência carnal, pela nossa habilidade, pela nossa capacidade. Você sabe quem que nos conserva nesse mundo vencedores? A graça de Deus. Então a graça de Deus, ela é capacitadora. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele teve o espinho na carne, muitos falam que o espinho na carne foi uma enfermidade, outros falam que foi outras coisas. O espinho na carne de Paulo, irmão, segundo alguns estudiosos que eu acredito, foram circunstâncias que surgiram para que ele não se exaltasse. Por quê, pastor? Porque ele tinha sido levado ao terceiro céu. Depois que ele foi levado ao terceiro céu, que ele provou de toda aquela glória, provou de tudo, o próprio Deus falou, esse cara tem que ter um espinho na carne, porque senão ele vai ficar muito exaltado. O apóstolo Paulo fala que ele foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás, é um anjo, que esbofeteou ele, e Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia Paulo, irmãos. Se Deus não permitisse aquilo, o Paulo ia se engrandecer. O Paulo é o que, pessoal? Se engrandecer. Às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida, irmãos, e a gente pega e fala assim, Deus, por que isso está acontecendo? É melhor a gente olhar para dentro da gente. Deus conhece mais a gente do que a gente mesmo, irmão. E tem gente, irmão, que não aceita ser confrontado. Se você falar assim, aqui você tem que mudar, fica bravo, fica com raiva de você, vai embora. Aí fica vivendo com o espinho na carne, para poder não se perder. Se nós nos examinarmos a nós mesmos, nós não vamos precisar de espinho na carne não, irmãos. E olha que Paulo foi falar com Deus 3 vezes sobre esse assunto. E quando Paulo foi falar com Deus, sabe o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Ele está falando de salvação? Ele está dizendo assim, você está sofrendo isso, mas você está preparado, capacitado pela minha graça, e você é vencedor. Isso não vai acabar com você. Cada pessoa é um indivíduo. Deus fez isso com Paulo, Deus não fez isso com outros. Então existem pessoas que infelizmente viverão assim. Infelizmente, mas Deus não vai deixar de dar a graça dele para essa pessoa. Essa capacitação para ele vencer. Então, sabe qual que é o segredo, meu? É o coração. Meu irmão, você viu o terceiro céu? Vi o terceiro céu, pastor. Dá um passo para trás. Alguém te elogiou em público? Dá um passo para trás. Ame mais a repressão do que o elogio. Alguém te deu uma obra para você fazer? Deu. Seja servo daqueles que estão contigo. Porque se o nosso coração for assim, a gente não vai precisar passar muitas coisas que a gente passa. O coração. Teve um rapaz que ele era de igreja, tocava na igreja, ele estudou, se formou em medicina. O rapaz hoje tá médico, tá na sua profissão, ganha bem. Não era para estar ajudando a obra, irmãos? Sim ou não? Tirou a mulher da igreja porque a mulher deu uma oferta. Acha que são deuses, irmão, só porque são juízes, são promotores, porque tem um diploma. Se não é a graça de Deus, irmãos, na nossa vida. Se não é a graça de Deus na nossa vida, irmãos. Se não é a graça de Deus na nossa vida. Deus é que nos capacita. Eu falo para os irmãos, eu falo, até hoje, antes de eu pregar, me dá um friozinho na barriga. E eu quero que esse friozinho não suma da minha barriga. Quando eu vou numa igreja pregar, meu Deus, fala comigo, meu Deus, me dá uma palavra. Porque eu sei, irmão, que não é pela nossa capacidade, mas é pela capacidade daquele que nos chamou. Não é pela nossa carne, mas é o Espírito de Deus que tem que ter liberdade para agir na nossa vida e através da nossa vida. Tito 2,11, coloca lá. Olha só, Tito 2,11. Paulo falando a Tito. 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos. Olha que coisa bonita, só não vai ser salvo quem não quiser, irmão. Eu não disse no início que a graça
também é para isso? Para salvação. Mas olha só, vírgula. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne, mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Vamos ler de novo, volta lá o versículo anterior. Porque a graça, o quê? Salvadora. Vai para o versículo seguinte. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade. Qual que é a base do trono da graça? Diga graça, verdade, justiça e juízo. Então não existe graça só para salvação. Existe uma graça para salvação, e a mesma graça, ela nos ensina, porque aprender das coisas do alto não é graça? Ela nos ensina o quê? A ter um tipo de vida diferente do que tínhamos no mundo, e hoje a igreja está pior do que o mundo. Muitas pessoas estão piores do que pessoas do mundo. Ou eu estou falando besteira? Aí vem lá o bobão, eu falo bobão mesmo. Chega, não importa o que você faz, Jesus te ama. É verdade, mas ensina o cara a largar o pecado, meu irmão. Ensina um camarada que é de uma só mulher. Ensina um jovem a não ficar transando no motel por aí. Ensina a pessoa que a bebida forte é alvoroçada. Não, mas se eu ensinar, eles vão embora da igreja. Deixa embora, irmão. Deixa embora. Quer ouça, ou quer desça de ouvir, irmão. Jesus não ficava com politicagem dentro da igreja, não. Ele dava a palavra. A graça nos ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, para que vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha aí, base do trono de Deus, justiça, justa. A graça de Deus capacita a pessoa a viver tudo isso. Aleluia! Glória a Deus. Vai até o versículo seguinte. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, nós somos a noiva que estamos debaixo de uma graça capacitadora e que faz com que nós venhamos renunciar às coisas que não são de Deus, esperando o dia do arrebatamento de Cristo. Quem falou que a graça é período de rebeldia, de desobediência? Na graça a gente tem que ser mais obediente ainda. Irmãos, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse tal é de Deus. Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, o Senhor fala que quem passa pelo novo nascimento, o Senhor troca o coração dessa pessoa. O espírito dessa pessoa, o Senhor dá um espírito novo. O Senhor troca o coração dela, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Senhor coloca o espírito dele sobre o espírito desse homem. E qual que é o propósito? Para que ele consiga andar nos meus estatutos. Isso é profecia de graça. O que nós precisamos então? Nós precisamos dessa salvação, esse processo de santificação inicial, e precisamos estarmos sim ligados com a palavra de Deus, porque depois vem a verdade, que quando vem a verdade te liberta. Aleluia, irmão. Aí depois vem a justiça. Sabe o que é a justiça? No conceito do evangelho, Deus vai dar a cada um o que é de direito dele. Então, se você plantar espinho, você não vai colher rosa, irmão, sem espinho. Você não vai colher trigo, vamos dizer assim. Mas se você for moldado pela verdade,
Você vai plantar o que Deus colocou no seu coração. E quando você chegar diante desse trono da graça, você vai chegar diante do trono da graça que já te salvou e agora vai te capacitar para você vencer essa batalha com o teu marido, vencer essa batalha com a tua esposa, vencer essa batalha na tua vida financeira. Essa graça é capacitadora, irmãos. Os dons de Deus são distribuídos por Deus, é graça. Os governos, que eu digo apóstolo, evangelista, pastores, profetas e mestres, são distribuídos por Deus, é graça. Então eu não posso me gabar porque eu sou apóstolo, eu não posso me gabar porque eu sou pastor, eu sou servo de Deus, irmão, porque tudo isso é graça. Tem gente que não pode falar que ele é pastor, se você deixar de chamar ele de pastor, ele fica ferido. É tudo graça. É tudo graça. É tudo graça. Por isso que o Senhor fala lá em Deuteronômio 8, não diga quando aumentares o seu rebanho, quando aumentarem as suas vacas, quando aumentarem os seus bois, quando você estiver numa terra que mana leite, que mana mel, tiver passado o deserto, tiver passado aquele fogo, tiver passado toda aquela prova que você passou, e quando você estiver nessa terra, sendo abençoado, comendo o pão sem escassez, não diga no teu coração que foi com a força do teu braço que você conquistou tal coisa, porque eu serei o primeiro, Deus fala, a protestar contra você, porque você está negligenciando a minha graça. É muito forte isso aqui, irmão. Está negligenciando o quê? Vamos esperar em Jesus, vamos continuar praticando a palavra. Surge ensinamento, cai fora. O compromisso com Deus te preserva. Olha só, Jesus disse, se a minha palavra estiver em você, e se você estiver na minha palavra, peça o que quiser. Em outras palavras, minha palavra está em você? Você está na minha palavra? Irmãos, a gente pode ser privado da graça. Mesmo a graça estando fluindo do trono. Não por causa de Deus, mas porque nós não interagimos com Ele na obediência. Meu Deus do céu. Meu Deus. Coloca aí 1 de Pedro 1,14. 1 de Pedro 1,14. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. 1 de Pedro 1,14. Vamos ler Efésios 2,1 primeiro. Efésios 2,1 primeiro. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Graça para a salvação. Amém, Jesus? Continua. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos dar uma paradinha aí. Olha o versículo seguinte, vamos meditar. Olha só, não, versículo anterior, o 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Diga assim, ó, isso é graça. Graça para a salvação. Amém, Jesus? Versículo seguinte. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, essa palavra é forte, ó, opera em quem? É Novo Testamento. O diabo ainda está operando nos desobedientes. Eita! Não está escrito isso aqui ali? Está ou não está? Você foi salvo pela graça. Antes vocês andavam debaixo da direção dos príncipes das trevas. O demônio dirigia a vida de vocês. Vocês participavam do império das trevas. Agora vocês estão debaixo da graça de Deus. Agora vocês estão na presença de Deus. A conduta de vocês é outra. Contudo, esse mesmo Espírito, ele continua agindo na igreja de Éfeso. Depois da morte e ressurreição de Cristo. Ué? Então eu não preciso obedecer os mandamentos? Então por que tem Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele... Por que tem isso? Por que tem humilhar-vos debaixo da mão potente do Senhor, e no tempo oportuno Deus vai te exaltar? Por que tem isso? Porque a graça
não veio para diminuir o padrão. A graça veio para aumentar o padrão do crente. Porque se outrora ele não conseguia, hoje ele consegue. Porque a capacidade vem de Deus sobre a vida dele. Não é de mim mesmo. Por isso que se nós nos inclinarmos segundo a carne, nós morreremos. Se nós deixarmos as emoções nos dirigir, também nós morreremos. Mas se pelo Espírito a gente mortifica a obra da carne, e a gente domina as nossas emoções, a gente vai viver o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus para a nossa vida. E quem faz isso é a graça de Deus que empodera o crente a viver assim. Oh, aleluia! Eu estou cheio da presença de Deus aqui, irmão. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Guarde isso no seu coração. Crente sem compromisso, irmão, é crente que o diabo vai tocar. E não sou eu quem falo, não, olha lá. O Espírito opera nos filhos, o Espírito maligno opera nos filhos do quê? Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo, eu não sou fiel a Deus, há tanto tempo, o diabo está dando corda para você, e Deus está dando benignidade e longanimidade para você, para ver se você se arrepende. E você acha que você está certo porque não está acontecendo nada. Você acha que você está certo porque não está acontecendo nada. Volte para Deus, irmão. Até o dia da glória de Deus, até o dia da salvação, até o dia do arrebatamento. Volte para Deus. Permaneça na presença de Deus. A graça de Deus vai te capacitar. Essa tentação não é maior do que Deus na sua vida. E outra coisa, a Bíblia fala que a tentação que vem sobre a gente é humana. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? O diabo só trabalha em cima da sua vontade. Se você olhar para a sua vontade humana e você começar a renunciar aquilo que tanto te atrai, o diabo não vai ter brecha para trabalhar em você. Não vai. Ele vai ficar em derredor, andando em derredor. Os anjos ao seu redor, te protegendo, ele em derredor. Não dá. Aqui, não dá. Ali, não dá. A tentação é humana. O inimigo estuda cada um de nós. Você pode ver, o que a gente mais vivencia de luta, de batalha, é onde o inimigo mais potencializa a força dele ali, para tentar nos derrubar. É ou não é? É. Eita, que palavra, meu Deus. Jesus, obrigado. Jesus é maravilhoso. O que mais? Vamos lá, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha só, o que? Andávamos. Quem é salvo tem obra de? Isso não quer dizer, irmãos, que você vai ser perfeito, não é isso. Isso não quer dizer que você, a Bíblia fala que o justo cai. O justo cai. Mas ele não permanece caído, irmão. E o cair do justo é um acidente de percurso. Porque ele se cuida. Diga amém, Jesus. Ele se cuida. Vamos lá. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do quê? Olha lá, ó. E dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como outros também. Cuidado com a carne e com os pensamentos. Carne e sentimentos. Cuidado. Filho de Deus não é dirigido pela carne, nem por razões, nem por pensamentos. Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a graça potencializou ele. A graça capacitou ele. Agora vai lá, 1 de Pedro 1,14. Aí, irmãos, o que acontece? Olha só, nós vamos viver como? 1 de Pedro 1,14. Como filhos obedientes. Não vos conformando com a concupiscência que antes havia na nossa ignorância. Oh, glória a Deus. Aí nós vamos ver como filhos obedientes. E o que Deus diz?
Deus diz que ele tem o maior prazer dele é que os filhos dele andam na verdade. Qualquer pessoa que vier com conselho para te tirar da palavra de Deus por trás daquela pessoa, existe a carne dela, existe os pensamentos dela e existe Satanás também. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e seja Deus verdadeiro. A base do trono é graça, mas a base do trono é também verdade. A graça te justifica, te potencializa, a verdade te mostra o caminho, você com a graça de Deus pratica a verdade e a justiça de Deus vai se cumprir na tua vida. Você não vai viver uma vida injusta. O que é uma vida injusta, irmãos? É um homem mendigar o pão. Jesus conquistou direitos para nós na cruz do Calvário. Por que eu estou mendigando o pão? Espera aí. Aí eu vou e começo a orar por aquilo. Deus, muda a minha vida econômica, muda a minha vida financeira. Espera aí, mas eu já fiz uso da graça para a salvação? Ou eu já acreditei que a verdade eu tenho condições de praticar também pela graça? Porque se eu tiver esse entendimento, a justiça vem naturalmente, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, se você pecar, você vai diante de Deus e peça perdão para Ele, confessa o teu pecado, que Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Nós temos direitos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós temos a graça, nós temos uma capacidade dada por Deus, que muitos de nós conhecíamos a graça como essa capacidade, e agora nós estamos entendendo isso. Então, peraí, eu quero o que é meu. Agora, depois que fala do juízo, lá no Salmo 89:14, fala também, da justiça, fala também do quê? Do juízo. O que é isso? Prestação de contas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, fala dos falsos profetas que receberam a graça, receberam o dom, receberam as maravilhas de Deus, mas eles não tiveram relacionamento com Deus e viveram uma vida de iniquidade, mesmo Deus usando eles como mula, né? Deus usou uma mula. E aí no final ele falou: Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai falar abertamente lá, diz ele: não vos conheci, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, não caia nessa de que a graça te purifica do pecado e você não tem que ter um relacionamento com Deus. Não caia nessa. Porque a Bíblia não se contradiz, e a palavra de Deus fala que existe o joio e o trigo, os bodes e as ovelhas, o justo e o injusto. E ele fala que vai separar, e vai dizer para o trigo, para a ovelha, para o justo: entre para o gozo do Filho do amor de Deus. E para os outros: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, o Senhor me usou. Mas Senhor, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem gente que para ter igreja, para ter um povo na igreja que bate palma para ele, eu já vi isso. Eles falam assim: olha pessoal, aqui você não precisa dar dízimo, você dá o que sentir no seu. Que mente é essa que ele está pregando? Fala para mim. Que mente é essa? Ele está pregando segundo a carne dele, segundo os pensamentos dele, ou segundo a Bíblia? Porque a minha Bíblia fala que aqui, Hebreus 7:10, ou 10:7, não lembro. Aqui tomam dízimo os homens que morrem. Ali, porém, aquele que nós testificamos que está vivo. Quem que a gente testifica que está vivo? É o Senhor. Se nós testificamos que Ele está vivo, é porque nós acreditamos que Ele ressuscitou. Então está falando pós-cruz ou antes da cruz? Poxa, irmão, é só pensar um pouquinho.
Não, mas a pessoa não vai ficar na igreja. Tu não fica na igreja, irmão. Porque eu vou ter responsabilidade, irmãos, diante de Deus, de todas as palavras que eu preguei. E eu não posso pregar com a mente de quem não quer saber. Eu tenho que pregar com a mente de Cristo. Se a pessoa quer a graça para ser salvo, ela que receba a graça também para renunciar aos seus pensamentos e seguir os pensamentos de Deus. É a mesma coisa da pessoa que não quer perdoar. Ela vai tentar jogar todos os pensamentos dela, vai tentar justificar o porquê. E se nós não estivermos com o coração na palavra de Deus, a gente vai concordar com a pessoa. É ou não é? Sim ou não? Sim. Então, irmãos, olha a Deus sempre e fala: Deus, usa aquele comedor de arroz e feijão para falar o que eu preciso. Porque sem verdade não tem justiça. E sem verdade, sem justiça, depois vem o juízo. E aí? E aí? Vamos nos firmarmos na palavra de Deus sempre. No Evangelho sempre. No versículo 15, olha só o 15. Mas como é santo, olha só, aquele que vos chamou, sede vós também santo, em que, pessoal? Em toda a vossa maneira de viver. E a pessoa fala assim: mas quem consegue, pastor? Ninguém. Mas então, como é que Deus manda ser uma coisa que a gente não consegue? É porque a graça trouxe essa capacidade para a gente chegar onde a gente não chegaria. Oh, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Vai comprar? Seja santo, não engana não. Vai vender? Seja santo. Vai fazer a obra de Deus? Não engana, seja santo. Seja santo, seja verdadeiro. Porque isso agrada a Deus. Isso agrada o Senhor. Isso agrada o Todo-Poderoso. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Um casal, lá em Atos 5, chegou no altar, mentiu para o Espírito Santo. Eram de Deus, era da igreja. Tinham provado da graça para a salvação. Chegou no pé do apóstolo, mentirosos. Morreram. Por quê? Porque eles plantaram a morte. Eles mentiram diante do altar. A gente não pode mentir, principalmente diante do altar. Quando um homem de Deus falar para você alguma coisa, perguntar para você alguma coisa, e bater em cima de uma situação em que você precisa se limpar, não omita. É Deus ali purinho para querer perdoar você, mas Ele só perdoa se houver arrependimento e confessar. É sério isso aí. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperarão. Transgrediu, pastor, errei. O que eu tenho? Um advogado. Então eu vou diante desse Deus: Senhor, errei, me perdoa. Errei. Ô, irmão, você errou? Não, não errei. Você errou? Não errei. Irmão, você errou? Não errei. Aí você puxa a gaveta e fala assim: o que é isso aqui então? Pelo amor de Deus, misericórdia. Misericórdia? Eu sempre falo, irmãos, já tive pessoas que não foram para frente, não foram, aí você descobriu uma coisa. Aí você descobre: ai pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, me perdoa, tal, e a gente fica com pena, tal, não irmão, tá bom, vamos lá, eu te ajudo, eu te perdoo, e a pessoa continua não indo. Por quê? Porque aquele pedido de perdão não foi porque a pessoa se arrependeu, é porque ela foi descoberta. Eu entendi isso depois. Porque quando a pessoa se arrepende, ela não é descoberta, ela se apresenta. Ixi. É ou não é? É. A pessoa fica escondendo, ela é descoberta. Aí descobriu, é igual o bandido quando é preso.
cara, quando está na atividade lá, irmão, ele pega lá a pistola, pega lá o fuzil, mete na cabeça do outro, corta a cabeça do outro, e o outro gritando, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aqui não tem misericórdia não, malandro. E tal, aquela coisa toda. Quando cai na mão da polícia, ai, Senhor, me perdoa, Senhor. Aquilo ali é arrependimento? Arrependimento seria se no meio do caminho ele jogasse tudo aquilo fora e chegasse diante do Senhor e falasse a miséria que ele é. Aí o trono da graça ia se manifestar na vida dele. Ele ia ser perdoado. Aí depois ele ia para um lugar onde a palavra é pregada. Ele ia ser formado na verdade. Eita glória! Daqui a pouco, irmãos, Deus começa a derramar aquela bênção sobre a vida dele. Por quê? Porque ele mudou de caminho. E aquele que um dia a pessoa orava e dizia, mas não é o fulano dedo mole? E agora? É o fulano boca de fogo. É o labareda do Senhor. E ainda tem gente que fala assim, é fulano lá, agora está com a Bíblia do braço, pastor, está lá agora, ó, matador, sem usar das contas, está lá com a Bíblia do braço. Eu prefiro contra ele com a Bíblia debaixo do braço. Entendeu, Flávio? Do que encontrar ele, o fulano matador. Louvado seja o nome do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, pastor, eu quero essa graça. Quem quer essa graça? Faz assim. Coloca aí. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Isso aqui é maravilhoso. Cheguemos, pois. Pronto. O que é isso? Interação. O que Deus fala? Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, quanto que nós devemos chegarmos a Deus? Só nos dias de culto? Só nos dias de culto? Não. Nós temos que ter uma vida com Deus. Meditando na palavra de Deus dia e noite. Para que Ele prudentemente nos conduza por onde quer que nós vamos andar. 2 Coríntios 6:1. Vai rodar um pouquinho a Bíblia, mas está acabando já, tá? Olha o que Paulo fala sobre essa interação. E nós cooperando também com Ele. Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus o quê? Irmão, o que ele está falando ali? Que a graça de Deus pode ser em vão na vida de quem não coopera com Cristo. O que Cristo falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será? Irmão, quando você fala assim, eu sou cooperador da obra de Deus, e você começa a interagir com o Espírito Santo, a graça de Deus nunca vai ser vã na sua vida. Agora, quando a gente deixa os mandamentos de Deus de lado, e a gente vem na igreja só para desencargo de consciência, a gente vem na igreja só quando a barriga dói, a gente vem na igreja só para fazer a campanha pelas nossas coisas, a gente vem na igreja só porque está faltando isso, está faltando aquilo, porque a gente quer colocar Deus na nossa vida profissional, que não é errado, mas só para isso. Nós estamos nos tornando os mais miseráveis de todos os homens, segundo o apóstolo Paulo. Deus não chamou a igreja, Deus não chamou a mim, Deus não chamou a você, para a gente vir se servir de Deus. Ele quer que nós venhamos interagir com Ele. O cristão que não interage com Deus, que não é cooperador da obra de Cristo, a graça de Deus que está fluindo na vida dessa pessoa se torna o quê? Vã. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. O que é isso? O que tem que fazer isso? Diga assim, sou eu. E o que? E a santificação. O que é? Posicionamento na palavra. Santificai-vos na verdade. O Senhor Jesus falou para o Pai, a tua palavra é verdade. Sem a qual, o que? Ninguém verá o Senhor. Então eu tenho a minha participação, eu coopero com Ele. Deus é bom, que coloca o arrependimento no coração do homem, mas o profeta diz, arrependei-vos. É um conjunto, nós cooperamos na obra de Deus. Nós cooperamos na obra de Deus. O seu testemunho vai falar muito mais do que 1000 palavras. O seu testemunho vai cooperar com a salvação de pessoas.
Nós somos a carta de Cristo lida por todos os homens. Nós cooperamos. Quando nós cooperamos com Cristo, a graça que nos capacita, ela começa a agir em nós. Cheguemos, pois, interação. Outro versículo. Tendo cuidado de que ninguém o que? Olha lá, ó, se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Gente, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Você quer viver essa graça para a salvação, você quer ver essa graça que vai te capacitar, vai te transformar numa nova criatura, que vai fazer de você uma pessoa que vai fazer a vontade de Deus, que vai fazer a diferença nessa terra? Sim, começa a interagir com o Espírito Santo. Começa a ser cooperador das coisas de Deus. Você pode ver que do nada, quando uma pessoa ela começa a se firmar na presença de Deus, parece que até pessoas da família se levantam e começam a dizer: por que você vai no culto agora todo dia? Parece que incomoda algumas pessoas, mas não são aquelas pessoas não são culpadas. É o que está por trás delas. É a carne dela, o pensamento dela que está completamente fora de Deus. Porque quem está com Deus quer mais Deus hoje, quer mais Deus amanhã, quer mais Deus todo dia. Ele não consegue, irmão, ele quer interagir com Deus, ele quer ser participante da obra de Deus. Isso aí é maravilhoso. Olha o que diz, irmãos, no Atos 13, 43. Olha só, estou terminando já, tá? Atos 13, 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, saíram da casa de Deus e foram, né? Os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecessem onde? Na graça de Deus. Tem tradução que fala que eles que deviam perseverar na graça de Deus. Por quê? Porque o inimigo vai dizer para as pessoas: você não tem condições. Você é ser humano, você é falho. Isso não é para você. Isso é só para Jesus e para os apóstolos e para aqueles que estão no altar. Não, isso é para a igreja de Cristo. Persevere na graça. Quando você tiver qualquer luta, qualquer tentação, vá e fale com Deus: Deus, eu quero que essa graça capacitadora venha me capacitar para que eu venha vencer isso que está me derrubando dia a dia. E Deus vai agir na sua vida. Deus vai operar na sua vida hoje. Se eu sou homem de Deus, Deus vai agir nesse lugar. Deus vai operar na sua vida. Essa graça está aqui. Eu queria muito que tivesse um trono aqui. Eu fui atrás de um trono para comprar, mas muito caro, 7 mil, 8 mil reais, 10 mil reais, 11 mil reais. Eu falei: não, então o trono vai estar espiritual. Eu ia usar a figura física para explicar mais, mas eu acredito que deu para entender muita coisa. Deu para entender muita coisa. Eu vou encerrar. Tem mais uns 10 versículos aqui, mas já está bom. Tiago 4,6, é nada, eu não estou brincando. Tiago 4,6. Ai, Deus. Olha lá. Antes, olha o que ele dá. Irmão, isso não é graça para salvação. Isso é capacidade. Antes, ele dá maior. Maior o quê? Tem gente que tem mais do que o outro. Tem ou não tem? Tem. Mas para quem que ele dá maior graça? Portanto diz, ele resiste aos soberbos. Irmão, tem gente que Deus fala, o cara fala, Deus fala, hein? Deus fala, ele está apoiado em outras coisas. Quer ver o cara ficar quebrantadinho? É começar a tocar naquilo que ele tanto ele está apoiado. Aí ele começa: ai, ó vida, ó céus, ó azar. Aí ele vê que ele não é nada. A nossa vida é como a neblina, diz a palavra de Deus. Uma hora está aí, outra hora não está. Agora aos humildes, mas dá graça quem me obedece. Eu dou graça a quem me obedece. A graça não trouxe a libertinagem. A graça trouxe a obediência também. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda.
Ele dá graça aos humildes. Cada vez que você interage com Deus, obedece a Deus, você vai crescendo em graça. Aí vem a transformação. Aí aconteça o que acontecer, você não larga Jesus por nada, porque você tem uma capacidade de enfrentar tanta coisa até. Aí você chega numa estrutura, que aqui um rapaz, um pastor, acho que, eu não sei, acho que na Arábia, foi pego pela religião islã, a Islã, e falaram para ele: você renuncia a Jesus ou a gente mata você? Ele falou: não, eu vou morrer. O cara é macho, hein? É nada, é a graça. Aquele cara foi tão firme, foi tão alinhado com a palavra de Deus, que a graça de Deus preparou ele até para ser um mártir. E ali a convicção dele era tão certa, de que aquele momento de angústia ia durar alguns segundos, mas os céus iam se abrir para ele. E ele ia viver a eternidade com o Pai. O apóstolo Paulo fala assim, ó: eu estou me oferecendo como libação diante de Deus. Ele sabia muito bem, olha a estrutura desse homem. Esse homem, irmão, respirava ameaça e morte contra o povo de Deus. Esse homem cresceu tanto em graça, cresceu tanto em graça, cresceu tanto em graça, cresceu tanto em graça, que ele falou assim: eu estou me oferecendo, o meu sangue, que vai ser cortado, minha cabeça vai ser cortada, o meu sangue vai ser para o meu Senhor. A minha vida vai ser para o meu Senhor. Deus dá graça. O apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo. Ele é soberbo ou humilde? Humilde. Deus deu graça para ele. Deus quer dar graça para nós. E muita graça, e muita graça, e muita graça, e muita graça, e muita graça. Muita graça. Aí você vai estar em qualquer lugar desse mundo, ninguém vai fazer a tua cabeça. Porque tem cristão que é terrível, irmão. Ele é igual o camaleão, o iguana. Aonde ele está, ele se adapta ao lugar. Mas quem cresce em graça, Deus pode dar tudo para ele. Eu conheci uma mulher que ela era diretora da saúde de São Caetano do Sul. Pensa numa mulher que renunciou um cargo lá dentro por causa de corrupção, porque ela era de Jesus. Quanto mais você cresce, mais escorregadio é o lugar, viu? Quanto mais você sobe, mais você vai ser, você vai ver cada argila, cada lugar escorregadio, cada proposta. Cada proposta. É simples, é só você não ter nada hoje. Amanhã você tem alguma coisa, está cheio de amigo aqui, ó. É assim ou não é? Não esqueça de quem te deu graça, tá? Não esqueça de quem te deu graça. Não esqueça de quem te deu graça. Ah, pastor, mas o fulano lá, não sei o que lá. O ímpio também prospera, mas no meu caso é graça de Deus, a glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus. Eu não vou me perder nos meus pensamentos, nem na minha carne. Eu vou me firmar na graça. E é isso que Deus mandou falar para você hoje.